você toma bomba e você está preocupado com colesterol, está preocupado com testosterona, está preocupado com o fígado e não está preocupado, ó, com isso aqui. Você faz isso? Você tem esse problema? Então, cola aí no chat. Chega mais que a gente vai conversar sobre isso. Tá me ouvindo bem? Tá tudo certo? O áudio tá bom? Então, bora. Se tiver bom, se não tiver muito alto, me avisa aí se tá bom ou se não tá. Beleza? Então, para você, né, que toma esteroide, beleza, que bom. Então, para você que toma esteroides anabolizantes, para você que abusa aí da sorte, né? Às vezes você usa Danone, né? E você não vai pagar a conta com o fígado, não vai pagar a conta com o coração. Às vezes, muito antes, você vai pagar a conta aqui, ó. Vai pagar a conta na cabeça, tá? E é para isso que a gente está conversando hoje, para isso que a gente vai fazer essa conversa de hoje. A gente vai finalizar o assunto da semana. O assunto da semana foi cuidados, né, ao tomar os danones, cuidados ao tomar os esteroides anabolizantes. E a gente falou sobre cuidados cardíacos, a gente falou sobre cuidados renais, cuidados hepáticos, e hoje a gente vai falar sobre cuidados com a cabeça, tá? Então tem muita gente aí que toma esteroide, fica preocupado com o fígado, com colesterol, fica preocupado com o coração, fica preocupado com isso, com aquilo, e não se preocupa com a cabeça, não se preocupa com os danos que os esteroides podem causar na memória, no humor, né? No raciocínio e por aí vai. Beleza? Então é isso. Vamos começar. É hoje que a gente começa a finalizar o assunto dos esteroides anabolizantes. Teve bastante pergunta durante a semana, bastante gente fazendo cagada, na verdade. Bastante gente fazendo coisa errada, né? E a gente corrigiu isso, inclusive, de alguns. A gente conversou com o pessoal que estava fazendo o que não deveria, né? Isso, exatamente, isso aí também, né? Menores de idade utilizando, né? Gurizada aí de 16, 17 anos utilizando, ferrando com o desenvolvimento do córtex, ferrando com o desenvolvimento do cérebro, né? E não dando bola para isso, o cara é preocupado ali com realmente com se ele vai crescer, se ele vai ter algum problema cardíaco, se vai ter algum problema no fígado, mas esqueceu completamente dos problemas neurológicos, né? Vocês têm que pensar, depois fica bobado, não sabe por quê, exatamente. Você tem que pensar que o coração, em breve, né? A gente consegue, já existe impressão 3D de membros, já tem impressão 3D de coração, impressão 3D renal daqui a pouco, né? Então, com o tempo, a tecnologia vem se desenvolvendo na medicina e a gente tem alguns aparatos aí para recuperar partes do corpo. Agora, o cérebro, ele não é completamente entendido, nem perto de completamente entendido ainda. Você ferrar o seu cérebro é um grande vacilo. Né? Por isso que eu escolhi fechar o assunto essa semana com o cérebro, porque pouca gente dá bola para a questão cognitiva quando utiliza esteroides, né? Pouca gente não dá atenção para a questão cognitiva, de fato. E o brasileiro, por si só, não dá muita atenção no dia a dia já, né? Não só quem utiliza anabolizante, mas a pessoa no dia a dia já não dá atenção devida ao intelecto, não dá atenção devida ao poder cognitivo, né? E, consequentemente, o cara tá tocando um monte de esteroide, tá tocando um monte de coisa aí para dentro, né? E nunca pensou que pode afetar o cérebro, né? Da neurotoxicidade, né? Nunca pensou aí E aí, Bruno, beleza? Nunca pensou aí no nas hiperexpressões, na hiperexpressão dopaminérgica, hiperexpressão glutamatérgica, né? No sono que ele perde, né? Na hipersônia durante o dia, na insônia durante a noite, esse tipo de coisa aí o pessoal não pensa, principalmente quando a gente é novo, né? A gente se preocupa muito com o coração, toma medicamento do coração e deixa de desenvolver o cérebro aí, e a gente acaba pagando um preço muito alto, né? Então, pessoas que utilizam trembolona há muito tempo, aí que tem uma chance de ter um mal de Parkinson lá na frente, né? Por conta da negligência com os receptores de dopamina, né? Os vícios e por aí vai, tá? Então, utilização de esteroide anabolizante não é só cuidado com colesterol, não é só cuidado com o coração, não é só cuidado com o fígado, é principalmente cuidado com o cérebro, né? A gente tem que cuidar com o que a gente chama de neurotoxicidade, tá bom? Então é sobre isso. Beleza, vamos começar a conversar. Eu estou acostumado a falar bem alto aí, porque a câmera fica longe de mim. Hoje eu estou com o microfone aqui, então a gente. Se eu falar alto demais, vocês me avisem, por favor, porque eu sou acostumado a falar assim, né? Eu fico falando desse jeito, só que eu não aguento mais falar desse jeito todo dia, eu fico sem voz no final do dia. E aí, Bruno, eu não sei se eu já cumprimentei, ó, tá vendo? Ó, a neurotoxicidade, ó, o problema. Beleza? Não, 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 não consigo, cara, tá louco? Eu falo a semana toda atendendo, já não chega essa hora, eu nem aguento mais falar. Beleza, meus senhores e senhoras? Então é isso, neurotoxicidade com o uso de esteroides anabolizantes, tá? Tanto para homem
quanto para mulheres, tá? Então a gente vai conversar aí da questão de neurotoxicidade, de desregulação de dopamina, desregulação de glutamina, de expressão glutamatérgica, tá? De GABA. A gente vai entender hoje por que às vezes a pessoa utiliza a bomba e não consegue dormir durante a noite, mas tem sono durante o dia. Por que ela perde memória? Por que ela fica irritada? Se esse assunto te interessa, se você utiliza Danone, às vezes você não vai pagar a conta com o fígado. Às vezes você utiliza Danone e você está achando que você vai pagar a conta no coração, vai pagar a conta no fígado. Mas muitas vezes você vai pagar a conta no humor, na memória, no controle emocional, na falta de controle emocional. Tá? Vocês já pensaram nisso? Né? Alguém aí já utilizou esteroide? Alguém que já está aqui já utilizou esteroide e notou com algum esteroide, trembolona, boldenona, estanozolol, dianabol, Deca, né, nandrolona, alguém de vocês que já utilizou isso, notou alguma alteração? Agressividade com o quê? Com o que você notou agressividade? Irritabilidade, tá? Olha aí. Mais alguém já utilizou e notou uma piora em algum sintoma neurológico? Não. Tá? Alguém que já utilizou, principalmente Deca, principalmente Trembo, principalmente Boldenona, né? No sono, principalmente apatia típica da Boldenona, apatia típica e agressividade típica da Trembolona. Provavelmente mais alguém já notou, além da Bia, só não quer falar. Né? Bruno nunca notou nada, Bruno? O Bruno é blindado, né, Bruno? Não sente nada. O... Tá, então, não sei se foi da dengue ou da testo. Testo dá efeito? Depende de qual efeito, depende da dose também. Pode ser uma descompensação de estradiol, igual a gente conversou esses dias, né? Que eu expliquei para os senhores, né? Sobre a curva de estradiol, às vezes ela se eleva demais, né? Quando você faz a aplicação errada e tal. Ou quando você está com a microbiota ferrada. Mas dengue também, né? Com certeza. Né? Nível de tolerância zero, tá? Então, geralmente, quem utiliza alguns tipos de esteroide, não todos, não são todas as pessoas também, nota, antes de notar na memória, antes de notar na perda de velocidade de raciocínio, a gente nota principalmente no humor, na alteração de humor, né? E depois vem ali a falta de controle emocional, aquela coisa toda, e você começa a ter afasia nominal, né? Você começa a esquecer nome, né? Tipo, como é que é mesmo? Pega lá como é que é? Aquela coisa que aperta o botão, né? A gente começa a ter esse tipo de comportamento. É muito típico da utilização de alguns esteroides, tá bom? O insônia eu nunca sofri, só deitar que tô dormindo, tá? E que pessoas também não colaboram. Também não colaboram, exatamente. Beleza? Então a gente vai começar a falar sobre isso. Não é necessariamente um colateral típico, né, da trembolona. É um colateral típico de vários esteroides. Hoje eu vou falar especificamente de boldenona. Deixa eu botar o chat pro lado aqui. Vou falar especificamente aí de boldenona, trembolona, um pouco da dianabol, um pouco do estanozolol, tá? Principalmente, trembolona hoje em dia usam muito pouco, né? Na nossa época ali a galera usava muito mais. Eu utilizei 8 anos de trembolona aí, então não falo só da questão teórica, mas da prática também. Né? Utilizei muita trembolona na vida, muita trembolona quando nos meus tempos áureos aí, né? E realmente gera uma apatia severa e eterna, né? Vitalícia. É um acordo que você tem com a trembolona pro resto da vida. Né? Então você fica apático pro resto da vida. Tá? E a mulherada aí também tem que cuidar muito, né? Porque a mulherada sabe que existe aí um aumento de agressividade grande por conta do uso de esteroides anabolizantes. Principalmente por questões glutamatérgicas, dopaminérgicas, altera um pouco o ciclo menstrual, né? Então mulheres aí ficam muito agressivas, principalmente pelo aumento da carga androgênica, né? Então você está utilizando aí a mulherada que utiliza trembolona, a mulherada que utiliza testosterona, muita mulher utiliza testosterona, você tem um aumento de carga androgênica muito grande e você começa a se comportar um pouco mais de forma masculina, né? Não estou dizendo que vira machão, não é isso, mas a explosão, a agressividade, né? É um pouco mais androgênico esse tipo de comportamento, né? É, é como se a mulher às vezes estivesse de TPM o mês todo. Tá? Isso é muito normal em mulheres que utilizam altas cargas androgênicas. Tá? Então na mulher é muito visível e no homem é mais visível com alguns esteroides. Por exemplo, uma TRT, né? Um cara que tem uma baixa carga de testosterona, geralmente ele está muito instável, ele está muito estressado. E ele faz uma TRT, ele tem uma normalização do humor. Então, a TRT, a reposição de testosterona nesse homem vai melhorar o humor dele, não vai piorar. Né? Exatamente porque ele reequilibra o que estava desequilibrado. Então você tem uma melhor expressão de serotonina no cérebro, de dopamina, né? Você tem um melhor equilíbrio no eixo GABAérgico, dopaminérgico, né? Mas quando isso é em excesso, você acaba gerando um grande problema.
né? Então, quando o homem toca em excesso droga, e até testosterona mesmo, começa a gerar alguns problemas, principalmente serotoninérgicos, né? Então, o homem com serotonina muito elevada também não é bom, ele acaba ficando meio leso, né? Então, você vê que homens que estão em altas cargas de esteroides, né? Os caras que estão ali 1 grama para cima, eles já não estão mais tão agressivos, já não estão mais nem tão ligados, eles já estão lesos, né? Já existe um... Ah, ó, vocês estão me ouvindo bem? O TikTok tá falando aqui para eu aumentar o volume do meu áudio. Vocês estão ouvindo bem, não? Se alguém puder me responder, eu agradeço, tá? Porque ele tá falando aqui que tá muito baixo o meu áudio. Tá? Ah, então beleza. O som tá top. Não, então beleza. Aqui ele tá falando que eu tenho que aumentar aqui. Tá? É... Então é isso. Tá? Então vamos conversar sobre, né? A gente consegue. Que bom, que bom. Tá, beleza. Então a gente vai conversar sobre, né? Por que, por exemplo, que o Masteron te deixa muito bem, né? Para elevação ali de dopamina, a redução de cortisol, né? Por que a trembolona, por exemplo? Quem aqui já usou trembolona? Sabe como é que é? Né? Pode botar no chat aí quem já utilizou trembolona, sabe como é que é no começo? Aquele auge ali, né? Boa noite, boa noite, boa noite. Aquela coisa muito boa da trembolona no começo e depois ela se torna um grande problema. Por que a trembolona se torna um problema com o tempo? Por que a pessoa fica louca com o tempo? Né? Então, ó, não ficou, mas é dose muito baixa, né, que você utilizou. Né? Doses mais altas ali é que você utiliza pouco, né, Bia? Tá, mas pessoas que utilizam doses mais altas, aí 200, 250, 300, 400 miligramas na semana, já tem uma alteração muito grande, né? Provavelmente vocês que já utilizaram Masteron, já utilizaram Trembolona ou testosterona em altas doses, até estanozolol em altas doses, mas Masteron, que a mulherada e os homens usam muito aí, já devem ter notado um aumento de vitalidade no começo, tá? Provavelmente vocês já notaram isso, né? Um aumento de vitalidade no começo, um aumento de ação, né? Um aumento de vou conseguir fazer tudo e dominar o mundo. Isso é muito típico no início do uso de alguns esteroides. E depois isso já não existe mais. Na verdade, você começa a ficar do avesso. A gente chama de montanha-russa, né? Principalmente com trembolona. Quem usa trembolona conhece esse efeito muito bem. Sabe como isso acontece, né? Porque você tem um aumento de dopamina muito grande, então você aumenta a libido. É típica, não aumenta só a libido porque está usando testosterona, não. Você aumenta a libido com trembolona, com masteron, com testosterona em dose alta, porque realmente está sinalizando mais dopamina. E você tudo fica mais prazeroso. O sexo fica mais prazeroso, o trabalho fica mais prazeroso, treinar fica mais prazeroso, tudo fica melhor. Só que isso gera uma sinalização dopaminérgica muito grande. Né? E com o tempo você vai saturando o receptor dopaminérgico. E isso é um problema a longo prazo. Por isso que a gente fala que existe um caso de amor com a trembolona, por exemplo, ali no primeiro mês. É um mês e pouquinho de amor com a trembolona e depois você está saturando o receptor dopaminérgico e, consequentemente, o equilíbrio dopaminérgico com serotonina, com glutamato, se desfaz, né? Você perde o equilíbrio. Você tem que pensar que quando você está falando em neurotransmissor, você está falando de cérebro, você está falando em equilíbrio. Você está falando em equilíbrio. Né? Não sei se alguém aqui utiliza antidepressivos e etc. Já utilizou? Né? Sabe que quando você puxa demais alguma coisa, tipo, você utiliza um antidepressivo, você está ali puxando demais a carga serotoninérgica, você começa a ficar apático também com o tempo. Você começa a não ter mais tanto tesão na vida, né? Tá? Não tem mais tanto tesão na vida. Você começa, assim, você utiliza o antidepressivo e você já não tem depressão, mas você também não tem tesão na vida. Você fica neutro com tudo. Não sei se alguém já utilizou, pode botar no chat aí se alguém já utilizou e passou por essa situação, né, de chegar a utilizar um antidepressivo durante meio ano, um pouco mais, e a libido já ir para o espaço. Né? Você já não fica brabo, mas você também não fica muito bem. Você compra um carro, mas parece que você comprou um lápis, né? Então, você comprou aquele carro que você sempre queria, mas pô, parece que você comprou uma lapiseira, né? Uma borracha. Não tem mais sentido, né? Não tem mais tesão na vida. Tá? Isso é muito normal com o uso, por exemplo, de antidepressivos. E aí, quando a gente traz isso, né? A gente traz isso aí pro... Ah, obrigado, ó, eu vi presente, eu vou começar a agradecer isso. Eu não sei direito o que é, como funciona, mas eu vejo que aparece uns presentes. Obrigado, Éder. Tá? Então, a ânsia de ter até de possuir, é isso mesmo. Tá? Então, assim, você a utilizar alguns esteroides anabolizantes e mexer com GABA, mexer com glutamato e mexer principalmente com dopamina, você vai ter alguns problemas a longo prazo. Tá? Primeira coisa que acontece, vai. Vamos falar de trembolona, então, rapidamente?
Eu sei que são poucos os usuários de trembolona que estão aqui hoje. Eu acho que a maioria utiliza outras coisas, né? Quem utiliza esteroide aí, ou quem já utilizou, pode botar no chat o que já utilizou, por favor, só para eu saber o que vocês estão, com quem que eu estou conversando. Eu sempre peço isso, todo chat eu peço isso, toda live eu peço isso. O que vocês estão utilizando, o que vocês já utilizaram. Claro que tem gente aí que já utilizou de tudo, né? Mas pode colocar, tá? Bota aí Trembo, Xan, Stano, Texto, Papapi, Masteron, bota no chat, tá? Para eu entender aí o que vocês estão falando. Uhum. Uhum. Só tem 2 que usam bomba hoje. Meu Deus, é pouca gente. A semana toda veio um monte de gente que ó, Turina. Ah, não, mas a Bia eu acho que já usou todos que existem, né? A Bia não vale. A Bia não vale. A Bia já usou mais que todo mundo que entraria junto aqui, eu acho. Então, não vale, né? Mas, ó, quem utiliza aí ou vai utilizar, né? Pode botar no chat. Na semana toda teve muita gente utilizando esteroides aqui, né? E, pode botar, tá? Pode botar. Tá bom. Não, a Bia é só texto. Olha lá, o Fred. E aí, Fred, beleza? A Ana Vitória, eu não sei quem que é a Ana. A Ana tá todo dia aqui, né, Ana? São os pupilos das 7 horas. Hoje eu entrei atrasado, eu tava me quebrando para acertar esse microfone aqui. E aí eu entrei um pouquinho atrasado, mas os pupilos das 19 estão aí, né? Todo dia. Né? Beleza. Ah, legal, legal, legal. Boa, boa. Legal, legal. Ótimo. Que bom. Tá? Então é o seguinte, galera, vamos dar uma acelerada na live, que se eu ficar morrendo aqui, fica. Não entra ninguém, tá? Vamos dar uma acelerada, bora, bora, bora. Ó, galera, pra quem tá entrando agora, qual que é o assunto do dia? Vamos dar uma acelerada? Seguinte. Você que utiliza Danone, vai. Você que utiliza bomba, você se preocupa com o fígado, você se preocupa com o coração, você se preocupa com o colesterol, você se preocupa com os rins, né? Você que utiliza bomba tá sempre preocupado com o coração. Ah, você vai infartar, você vai dar um fulminante, você vai cair duro, né? E poucos dos senhores e das senhoras estão preocupados com a cabeça quando utilizam anabolizante. Tá? Então, se você utiliza Danone, você utiliza esteroide anabolizante, a maior conta que você pode pagar, muitas vezes, não é cardíaca. A gente falou sobre isso essa semana. A maior conta que você pode pagar, muitas vezes, é neuro, tá? É a cabeça, tá bom? Então, as experiências que os senhores e as senhoras relataram aí com o uso de esteroides podem ser faladas aqui no chat. A gente vai falar sobre isso. Tá? E a primeira coisa que eu vou conversar aqui com vocês, deixa eu pegar minha colinha aqui da listagem do que eu vou falar, vai ser exatamente da trembolona. Tá? Eu sei que é pouca gente aqui que utiliza, a Bia, por exemplo, utiliza a trembolona, ou já utilizou, né, várias vezes. Uma vez, perdão. E a gente vai falar primeiramente sobre a trembolona. Tem muita gente que veio essa semana aqui falar, pô, vou utilizar tanto de trembo, não sei o que. Tem problema? O cara pensando ali que ia infartar, que ia ter. Sim, tem problema. E tem muito problema neurológico. Antes de pensar em cardiotoxicidade, né? Que é uma droga cardiotóxica, é uma droga nefrotóxica, né? Uma droga que carrega demais a função renal. A gente tem que pensar no pior do que é a trembolona, que é exatamente a neurotoxicidade. Né? E como eu já falei para os senhores, né, a questão é, a gente consegue em muito pouco tempo, eu acredito, eu falo isso há 20 anos, né? Eu acredito que aí em 2030, 2035 a gente já vai ter aí uma questão meio ciborgue no mundo. Vocês já estão notando que os robôs, né, já estão dominando a cena e tal. E a gente sabe que vai existir aí pessoas mistas, né, mesclas, aí em mais 5, 10, 15 anos talvez, né? Um braço robótico, uma coisa assim, né, como forma de upgrade ou por aí vai. Agora, coração você já imprime 3D, fígado você já imprime 3D, você já tem impressão 3D, você já tem sangue, né? Sangue, os japoneses já fizeram um sangue lá que se adapta a qualquer tipo sanguíneo, né? Então a gente já tem todas essas tecnologias. Agora, o cérebro, a gente não tem ainda entendimento completo da função cerebral. A gente entende muita coisa e tem muita coisa que a gente está errado ainda, que a gente não sabe nada. Tá? Então, para você recuperar, para você botar você gerar a impressão 3D do seu cérebro vai beirar o impossível durante muito tempo. Tá? E aí vocês que utilizam anabolizantes estão pensando ali no coração, que a gente já, né? Que não é mais um problema tão grande. Estão pensando em cardiotoxicidade, né? Estão pensando em fígado, em rins e não estão pensando na cabeça, que é simplesmente o órgão mais complexo do corpo. Eu falei sobre fígado essa semana e eu falei, é o segundo órgão mais complexo do corpo. É o segundo, por conta das questões, das questões metabólicas do fígado, das biotransformações que o fígado gera, aquela coisa toda, né? Então, realmente, o fígado é o segundo órgão mais complexo, não mais importante, mais complexo do corpo. O primeiro é o cérebro. E ao utilizar certos esteroides anabolizantes, vocês estão ferrando o órgão mais complexo do corpo, que é o cérebro. Tá? Então, muita parcimônia na escolha
Muita parcimônia na decisão de eu vou utilizar. Diferente de quem faz uma TRT. Diferente, porque todo dia tem alguém que faz TRT aqui nas perguntas perguntando alguma coisa. Uma TRT bem feita, 100, 120, 150 miligramas de testosterona, no máximo semanal, num homem, né? Ou coisa ali de 30, 40, 50 miligramas numa mulher, no máximo semanal, a gente realmente tem uma normalização de neurotransmissor, de equilíbrio de neurotransmissor. Então você tem uma normalização, às vezes, de uma depressão. Tem muita gente que fica depressiva porque não produz testosterona suficiente. E aí, na reposição de testosterona, você reverte essa depressão. Exatamente pelo equilíbrio dopaminérgico, serotoninérgico, glutamatérgico que você gera no cérebro. E o revés também é verdadeiro. O excesso também é verdadeiro. Né? Também acontece. Né? Então, o revés também é verdadeiro. A falta de testosterona, a falta de um equilíbrio hormonal, a falta de equilíbrio de prolactina, testosterona, estradiol, progesterona, gera um déficit mental, um déficit cognitivo. Agora, o excesso também. E vocês devem pensar nisso. Então tem muita gente que me pergunta, Vinícius, 250 miligramas de Durateston, tem problema? Claro que tem problema. E tem problema neurotóxico também. Tá bom? Então, assim, não é só pensar em coração e por aí vai. Tá? Vamos falar rapidamente sobre a trembolona, depois eu quero falar sobre o boldenona e quero falar um pouquinho sobre o masteron. Tá? Então, assim, questão da trembolona, vai, tanto para homem quanto para mulher. A questão é que é extremamente androgênica. É extremamente androgênica. Né? E você tem uma alteração dopaminérgica muito grande com a trembolona. Muito gigantesca. Né? Você tem ela desequilibra o eixo dopamina-serotonina. E você tem um excesso de dopamina com o uso de trembolona. A primeira semana, o primeiro mês com trembolona é um mês de paixão, de fato. Por quê? Porque tudo é muito bom, tudo é muito legal, treinar é muito mais legal com trembolona, tudo, mostrar o shape, sair, namorar, trabalhar, tudo tem muito mais prazer, porque é lógico, a sinalização de dopaminérgica é muito alta com trembolona, extremamente elevada. Né? E agora, depois, com o tempo sinalizando essa dopamina, você satura receptor dopaminérgico. E aí, você tem, não é uma queda de dopamina, a dopamina continua ali, mas você tem uma queda de eficiência de dopamina. Então, assim, tomar essa água aqui, né, ela se torna muito mais prazeroso quando você está ativando dopamina. Quando você está com trembolona, por exemplo, dando pico de dopamina o tempo todo. É muito mais prazeroso. Treinar é muito mais prazeroso, o cardio é muito mais prazeroso. E aí, depois que você ativou o tempo suficiente, até tempo em demasia, né, tempo demasiado, a dopamina, você tem uma saturação de receptor dopaminérgico. A mesma coisa com quem fuma, com quem usa droga, é a mesma coisa. A gente está falando da mesma coisa. Né? De vício em pornografia, de qualquer tipo de vício. Tá? E a trembolona faz isso com uma eficácia tremenda. Né? E aí você ainda tem os outros pormenores. Né? Você tem os outros problemas da trembolona, que é a ativação do sistema simpático extremo. Né? Você sempre fica ligado, você sempre fica acelerado. E a gente tem um grande problema da trembolona. Não sei quem já tomou aí, pode botar. Quem já tomou trembolona, pode botar no chat aí. Tá? A gente tem um grande problema com a trembolona, que é a privação de sono. Privação de sono. Tá? Então, a privação de sono gerada pela trembolona é um dos grandes males desse negócio. Tá? Então, vamos lá, você tem uma hiperativação dopaminérgica, que vai desregular o eixo serotonina-dopamina. Você tem que pensar em equilíbrio. Né? Você vai desregular. E aí fala, beleza, já vou ler tudo, tá? E aí você, ainda por cima, gera insônia pesada. Né? Você tem um problema grave de sudorese noturna, de não dormir bem, de ter despertar noturno, né? Que a gente chama de despertares noturnos. Né? Com sudorese noturna, o teu sistema simpático fica ligado o tempo todo. Você não tem o sistema parasimpático. Nunca esqueçam disso, eu sempre falo, quando eu vou falar de simpático e parasimpático, qual que é qual? O simpático é o ativo. O parasimpático, vocês lembram, que é de parar o sistema ativo. Parasimpático é o sistema de segurar, de relaxar. Então, com a trembolona, você tem o sistema parasimpático basicamente desligado. Você tem um alto impacto no sistema nervoso central. Ponto. Tá? E conforme você satura receptor dopaminérgico e você ainda por cima tem privação de sono, né, você vai ter um problema a longo prazo onde nada mais é prazeroso. Aí você vai estar irritado, ou irritada porque você não dorme.
você vai estar com um sistema totalmente desregulado de dopamina e serotonina, com altos níveis de dopamina e baixíssimo de serotonina, com privação de sono, que desregula o quê? Sistema GABAérgico. GABAérgico, tá? E aí existe um outro problema. Existe o problema do sistema excitatório, tá? Excitatório. Quando a gente fala de dopamina, o que a gente está falando? A gente está falando de motivação, né? Sistema de motivação. Quando a gente fala de sistema excitatório, excesso de excitação. Não estou falando de excitação sexual, não. Excesso de excitação cerebral, de excesso de sistema simpático ligado. A gente está falando de glutamato. Então a gente está falando do sistema glutamatérgico. E aí você gera mais um problema. Mais um problema, não só com a tembolona, obviamente, mas a tembolona está níveis muito acima. Tá? Então você ainda tem uma a gente chama isso de hiperexpressão glutamatérgica, é o nome disso. Vinícius, por que quem come presunto, quem come salgadinho demais fica burro? Tem o tal do TDAH. Sabe esses TDAH fake, que todo mundo acha que é TDAH, mas na verdade é só uma alimentação bosta? Né? O cara come Cheetos todo dia, come fandangos, come Doritos, come presunto, come um monte de merda cheia de glutamato monossódico. O excesso de glutamato monossódico, tá? Altera o quê? A expressão glutamatérgica. E você tem uma hiperexpressão glutamatérgica. Assim como ocorre com a hiperexpressão dopaminérgica, você tem um problema de expressão glutamatérgica, hiperexpressão glutamatérgica. Tá entendendo? Então você gera um problema muito grande. Você gera um problema contextual. Não é só um problema dopamina. Captaram? Eu vou ler as perguntas, tá? Eu vou ler as perguntas aí. As perguntas que vem. Eu vou ler as perguntas, depois eu vou falar um pouquinho sobre boldenona e a gente vai falando sobre o assunto. Dúvidas, aí fiquem à vontade, tá? Seja boldenona, seja trembolona, seja qualquer coisa. Olha só a pergunta do louco. Aqui, vamos ver. Por isso não faz muito sentido utilizar 19-nor. Pessoa não atleta? Fred perguntou. Não sei se o Fred ainda está na sala, mas eu vou responder, obviamente, tá? Ele perguntou se não faz muito sentido utilizar 19-nor numa pessoa não atleta. Na verdade, Fred, não sei se o Fred está aí ainda, não é nenhuma questão só de 19-nor. Na verdade, qualquer dose suprafisiológica, tá, Fred? Não vejo lógica quando não é atleta. Tá? Eu não era atleta e eu utilizava muita bomba, né? Então, assim, era um cara muito grande que utilizava muita coisa e não era atleta. Uma idiotice, me arrependo com toda certeza. Ao menos eu tenho o know-how aí para, né, prático, no caso. Né? Mas não tem lógica nada. Assim, eu acredito que ninguém que não seja atleta deva utilizar. Essa é a grande verdade. Tá? Até a TRT é mal aplicada. A terapia de reposição de testosterona, a TRH, a terapia de reposição hormonal, é muito mal aplicada pela medicina. É muito mal aplicada por quê? Porque você tem casos onde você tem, por exemplo, uma síndrome metabólica, que o cara se alimenta mal, o cara é pré-diabético, o cara não faz exercício. E a primeira intervenção médica é utilizar testosterona. Testosterona e estatina, né? Testosterona e rosuvastatina, testosterona e simvastatina. Quando, na verdade, você tem que fazer o corpo funcionar. E não enfiar mais testosterona para tapar o sal com a peneira, né? Botar um band-aid em cima da ferida. Tá entendendo? Então, eu penso dessa forma, tá? Vamos lá, quem curtiu aí, ó, quem tá curtindo, curte a live. E quem acha que tem algum amigo aí que tem que escutar isso, amigo, amiga que tá utilizando bomba, pá, que tem que utilizar. Você notou que a pessoa tá mais estressada, notou que a pessoa tá mais irritada, notou que a pessoa tá ficando burra mesmo, de fato, porque você fica burro, né, com o uso excessivo de esteroide. Manda, compartilha a live. Compartilha, manda pra ela. Tá? Fala Vinícius, Fernando, e aí, beleza? Você, olha só, tá na live errada. É bom tomar trembo por um curto período. Na verdade, Fernando, não é bom tomar trembo nunca. Essa é a realidade, né? Lógico, você falar com alguém que tomou e se deu bem, ela vai dizer que é ótimo, né? A Bianca mesmo, ali, ó, a Bia que tá no chat, é apaixonada pela droga, né? Ela adora, porque ela se sente muito bem, mas lógico, eu tomo todos os cuidados do mundo para ela utilizar. Ela tem um suporte, é minha esposa, pô. Eu trabalho com isso há 18 anos, então ela tem todo o suporte, né? Todos os nootrópicos possíveis, né? Ela tem tudo ali para gerar um suporte dos neurotransmissores, da expressão de catecolaminas, né? Então, assim, eu faço um controle fino, por isso que ela se dá tão bem, tá entendendo? Ela se dá tão bem porque eu faço um controle fino. Agora, se você não tem esse controle fino, você não tem um bom profissional ali para te auxiliar,
é melhor não fazer o uso. Não arrisca, mano. Não arrisca. Eu já vi, conforme a Bia falou ali, ó, normalmente tempo destrói a família. Eu já vi, Fernando, família ser destruída. De verdade, família ser destruída pelo uso da trembolona. Eu tô falando sério, cara. Família ser destruída. Amigo meu próximo, que era amigo meu próximo, destruiu a família por causa do uso da trembo, cara. Tá entendendo? Então, mas sim, mas a tua pergunta, em essência, né, é o quê? Assim, é, usar por um curto período? Então, sim, sim. Né? É aquela coisa do coloca e tira rapidinho. Tá entendendo? É como o esteroide oral, né? Você vai utilizar um esteroide oral mais forte, tipo um superdural, até um estano, que eu sou totalmente contra, né? Aí você coloca, utilizou, quando começa a dar merda, você tira. Apesar do que, o uso a longo prazo é que realmente gera alterações grotescas, né, no corpo, né? Então, quando você pensa em alterações grotescas, você tem que usar a longo prazo. Eu acredito que você correu o risco de utilizar um mês e tirar, para não ver tanta alteração no shape, não é grande coisa. Porque em um mês ela vai gerar lipólise, né? Então, pô, lipólise você faz dieta, pô. Faz cardio, faz dieta, né? Você utiliza um GH Frag, né? Então, uma oxandrolona microdose o tempo todo é muito mais saudável, muito mais seguro, muito mais estudado, não é uma droga carcinogênica, né? E aí, não, você vai jogar trembo um mês para gerar uma lipólise, não gerar aquela alteração no shape que precisa de anos. Eu vou falar bem a verdade para ti. Trembo fica boa. Eu utilizei 8 anos de trembo, tá? Não com esse shape, pelo amor de Deus. Eu tinha shape na época, né? Eu utilizei 8 anos, cara. A trembo ela começa a ficar boa ali pelo oitavo, nono mês. Vou ser bem sincero. No oitavo, nono mês é que ela começa a transformar você. Que você diz, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Você olha no espelho todo dia e você nota que você está melhor todo dia. Isso leva quase um ano para acontecer, de uso contínuo. Quem aguenta fazer isso? Então, assim, botar um mês para estragar a tua vida, não, tá? Beleza? Quais as melhores para quem não quer competir, só quer ficar grande? Então, olha só, é mais ou menos esse o papo mesmo, velho. É assim, eu tô falando de neurotoxicidade hoje, tá? Ó, não tô falando do resto, cara. A semana toda, para quem está chegando agora, a gente está falando aí sobre sequelas e colaterais do uso de esteroides anabolizantes e como prevenir, tá? Para quem está chegando agora, esse é o papo. O papo a semana toda foi o seguinte: como utilizar esteroides sem ver Jesus antes da hora, tá? Essa foi a chamada da semana toda. Então, assim, hoje, especificamente, eu estou falando que o erro, que talvez para quem utiliza Danone, você não vai pagar o preço necessariamente cardíaco, o preço no fígado, né? Cara, eu nem tenho mais bíceps, velho, pra fazer um double bíceps aqui. Meu, eu tô totalmente parado, cara. Sério, eu tô totalmente parado de treino. A Bianca me encheu o saco, hoje eu fui treinar a perna lá, porque ela brigou que eu tô há meses sem treinar. Meu, não tem nada, ó. Sobrou nada, nada, nada. Isso aqui que sobrou do braço. Não tem mais 50 de braço aqui. Deve ter uns 4 e pouco aqui, ó. 4, 7, 4, 8 no máximo. Sobrou nada, nada. Mas tá aí. Tá, então é o seguinte. E aí a grande questão é a seguinte: hoje a gente vai pensar, vai tentar voltar esse assunto aí que você perguntou, né? Qual droga que é menos lesiva e tal, pro cérebro, tá? Pro cérebro, beleza? Então, assim, pensando em cérebro, Fernando, o que a gente mais vai pensar para um homem, por exemplo? Testosterona, oxandrolona, masteron. Acabou. Acabou. Acabou aí. Ah, DHB. Não, bodenona, nem ferrando. Trembolona, nem ferrando. Nandrolona, ferra BDNF, nem ferrando. Super neurotóxica. Obrigado, Lu. Muito obrigado, mas não tô, cara. Sobrou nada. Eu pesei hoje, eu tô com 106 quilos de jejum hoje. 106. GH, pois é, GH. E aí, que dose de GH? Vocês têm que pensar que assim, a dose de GH, uma coisa é você utilizar 2 UI por dia, a outra coisa é você utilizar 6, 8 UI por dia, tá? O que vai gerar uma alteração no corpo, de fato, tá? No cérebro não vai mexer em nada. No cérebro, inclusive, vai melhorar. O GH no cérebro ele vai te auxiliar. Principalmente assim, quando a gente utilizava muita trembo, a gente utilizava o GH exatamente para conseguir dormir. Não era assim, é lógico que existe uma sinergia gigantesca entre GH e qualquer esteroide. Né? Mas a gente utilizava muito GH com trembo para conseguir dormir, para conseguir segurar um pouco dos sides da trembolona. Tá? Então ela funcionava quase como um medicamento ali. Tá? Então, assim, é um baita de um medicamento? Com certeza. É um baita de um fármaco. Só que em doses altas vai gerar hipertrofia cardíaca. Não tem o que dizer. Não tem o que dizer. Vai gerar hipertrofia cardíaca. Vai gerar. Não é que pode gerar. Não vai gerar. Tá? Eu atendo atletas grandes, gigantescos aqui. Atendo atleta open grande. Atendo um cara aqui que foi classificado para o Olímpia. Não posso falar qual é ainda. Em breve eu vou falar. Tá? Mas o cara utiliza GH, hipertrofia cardíaca, disfunção cardíaca tremenda, tá? Insuficiência cardíaca, por aí vai. Todo mundo que utiliza GH em doses esteticamente convenientes vai ter um problema cardíaco.
Cerebral, não. Cardíaco, sim. Então, assim, você vai me dizer, pô, GH então é bom porque não ferra o cérebro, né? Essa é a lógica, né, que você está pensando aí. Pô, então, beleza, GH é legal, posso utilizar uma texto, uma oxandrolona e um GH. Mas GH em dose estética vai te foder o coração. Vai gerar hipertrofia cardíaca. Tá? Então, assim, pô, vamos lá. Compensa? Não. E aí você vai usar uma dose baixa? Uma dose baixa para quê? GH não é o hormônio do rejuvenescimento. GH é o hormônio do envelhecimento. Não existe essa de rejuvenescer. Rejuvenescer, você vai utilizar GHKCU, né? Aí você vai CLO e por aí vai. É outro papo. Né? Agora, falar de rejuvenescimento com GH, não. Ele até pode deixar a tua pele bonita, mas não está te rejuvenescendo. É alugado. Enquanto você usa, fica bom. Quando você tira, fica ruim. Né? Não existe rejuvenescimento real com GH. E em doses baixas não vai ter alteração estética. Menos de 2 UI não vai fazer nada. 2 UI não vai fazer nada. Tá? Beleza? Então, assim, a tua pergunta lá, e até para homarada e mulherada que tá online aí, ó, que quer saber, beleza, que tipo de esteroide que eu posso tomar e não vai me gerar tantas alterações no sistema nervoso central. Não vai gerar tantas alterações nas catecolaminas, nos neurotransmissores, serotonina, dopamina principalmente, no GABA, né, no glutamato. Né? Cara, basicão, basicão, basicão. Masteron, testosterona, oxandrolona. E se tiver dinheiro, primobolan, ou se for mulher, né? Primobolan, se tiver muita grana, se for homem, muita grana, se for homem, muito. Porque assim, 200 mg de primobolan não faz o que 100 mg de Masteron fazem, né? Então assim, você vai utilizar primo ali para ter algum efeito estético 300, 400 mg na semana. Então, se for homem, você tem que ter dinheiro, mano. E não vai gerar problema mental grave, né? Oxandrolona também não. Apesar de que todos eles, né? Masteron, Oxan, principalmente os DHT, né, provenientes de DHT, né? Tipo Oxan, Masteron, eles vão gerar um pouco mais um pouco não, bem mais, né? De ligar o sistema simpático, aquela coisa de ficar mais agitado, mais ligado. Com toda certeza. Isso é inquestionável, não tem nem o que dizer. Tanto que a gente utiliza ele como contrabase no uso de nandrolona, por exemplo. Né? O cara que usa DECA, usa texto, DECA e algum derivado de DHT. A gente chama de DHT-like, né? Tá? Um derivado de DHT para contrabalancear as questões da prolactina da DECA. Tá? Então aí sim tem lógica. Mas você vai ficar com o sistema mais simpático mais ligado. Aí, Vinícius, eu tenho ansiedade, eu tenho transtorno de ansiedade. Tenho problema com ansiedade grave. Vai me fazer mal? Vai te fazer mal. E a dose suprafisiológica de texto também vai. O que é a dose suprafisiológica? É mais do que a terapia de reposição. Tá, e qual que é a dose de reposição? Qual que é a dose de reposição? 100, 120, 150. Um cara do meu tamanho, 150. Um cara menor, 100, 120. É a dose de reposição. Mas ninguém usa TRT, pô. Os caras que têm TRT utilizam muitas vezes aí 200, 250. E não é TRT, já é suprafisiológica. Vai alterar o sistema simpático, pô. Vai alterar. Tá? Vai gerar hiperexpressão dopaminérgica, hiperexpressão glutamatérgica, sistema SNC superativado. Tá? Vamos lá. É verdade que hemogenin, quando você para de tomar, você perde tudo? Não, não. Cara, hemogenin bem tomar. É que vocês pensam numa coisa assim, né? Quando vocês falam de esteroide, cara, vocês estão falando muitas vezes em ciclo, 4 semanas, 8 semanas, isso daí é uma perda de tempo, né? Quando a gente fala aqui, a gente fala em uso de verdade, uso a longo prazo, que é quando vale a pena usar. Essa coisa assim, Vinícius, vale a pena tomar 4 semanas? Vale a pena tomar 8 semanas? Não, não vale. Claro que não vale. Não vale. Você vai estragar a tua saúde pra nada, mano. Porque você tá alugando um shape por 4 semanas. Tá? Tanto que na minha consultoria, velho, eu mando um texto desse, gigantesco, assim, eu mando um texto que você tem que clicar em ler mais, ler mais, ler mais lá, para admitir uma pessoa nas minhas consultorias. Se a pessoa não lê o texto, eu nem admito ela. Se ela disser assim, ai, é muito texto, eu já digo, então você não é bem-vindo aqui. Tá? Tá? É isso mesmo, período curto só piora o eixo. É exatamente o que a Beatriz falou ali. Tá? Então, assim, ai, mas eu não vou ler esse texto. Eu nem admito a pessoa. Tá? Então, assim, nesse texto, eu falo, se você quer uma melhoradinha pro carnaval, se você quer uma melhoradinha pro final de ano, não venha, você não é bem-vindo. Eu falo exatamente isso, você não é bem-vindo. Procure outro. Ah, mas vai procurar outro que faz. Eu não faço, eu não sou idiota. Tá? Então, assim, não estou chamando ninguém de idiota, não é isso. Mas eu estou dizendo que é uma atitude idiota, principalmente do treinador, do coach, do nutri, tipo eu, né? Do agente da saúde, né? Que seria agente. Dizer para uma pessoa, faz um ciclinho, faz aí 4, 6, 8 semanas, para dar uma melhoradinha. Não dá uma melhoradinha, pô. Você vai dar uma pioradinha a longo prazo. Você vai desestabilizar o eixo hormonal, você vai suprimir a produção de testosterona, você vai desestabilizar um ciclo hormonal numa mulher, né? Um ciclo menstrual na mulher. Às vezes a mulher tem ali o ciclo perfeitinho, 28 dias, tudo bonitinho. Não tem uma espinha, só tem espinha no ciclo menstrual. Aí vai ficar com espinha, vai ter que usar Roacutan, vai destruir o ciclo dela.
Pô, não tem lógica, gente. Boa noite, Josimar. Tá? Mas se você recomenda que marca, confia na Shark, eu não recomendo marca nenhuma, cara. Não recomendo marca nenhuma, não posso falar disso aqui, tá? Não posso falar disso aqui que cai na hora o chat aqui. Não posso recomendar esse tipo de coisa, tá? Eu recomendo suplementação e fitoterapia da nossa farmácia, a farmácia João Falcão. A farmácia é uma das farmácias mais antigas do Brasil, tá? A farmácia mais barata do Brasil hoje de manipulação é a farmácia João Falcão. Essa eu posso recomendar, porque estamos falando de coisas legais aqui. Mas coisas ilegais, não. Eu vou ter que dizer para você ir na farmácia comprar. Com receita médica. Tá? Então é isso, beleza? Deixa eu pegar minha colinha para ver qual que é o próximo. Né? Qual que é o próximo? Vamos ver aqui. Ah, pois é. Vamos lá. Onde você consegue falar? Eu não consigo falar, velho. Eu não recomendo droga. Olha, pensa comigo. Eu tô aqui te falando para vocês não tomarem. Eu tô te falando aqui para o que faz mal. Eu tô falando por que que vai te fazer mal. Por que que eu vou te recomendar? Não tem lógica, cara. Não vou recomendar droga, não tem. Eu recomendo suplementação e fitoterapia. Eu não recomendo esteroide. Não adianta. Não é minha vibe, velho. Não é minha vibe. Eu não posso, cara. Não é minha vibe. Eu tô aqui exatamente pro contrário, cara. Eu não tô aqui pra dizer pra você tomar. Eu tô aqui pra dizer pra você largar. Né? Eu tô aqui pra dizer pra você não fazer. E assim, se você vai fazer, você tem que saber onde pegar, né? Você tem que ter boas fontes. Você tem que pegar numa farmácia, você tem que ter alguém que cuida disso. Agora, se você vai, se você não sabe por onde começar, talvez não seja o ideal começar. Só começa quando você tiver certeza do que você está fazendo e certeza do que você está usando. Vocês vão colocar essas coisas para dentro do corpo, cara. Né? Você pensa que você vai injetar isso, você vai tomar isso daí. Então, assim, você vai pegar um negócio mal feito, você vai, né? Muito cuidado, cara, muito cuidado. É um mundo muito cabuloso, bem mais cabuloso do que vocês imaginam. Na época ali dos fóruns, aí 18 anos atrás, quando eu comecei nesse negócio, quase 20 anos, né? É, quase 20 anos atrás, cara, mano, os caras mandavam foto no fórum deles produzindo. E os caras faziam, tipo, cozinhavam o negócio em lata de Nescau, em lata de Nescafé, em vidro de Nescafé. É insanidade, mano, tá? Então, assim, dependendo de onde você pegar, você pode correr um risco tremendo aí numa necrose, uma infecção generalizada. Imaginou uma sepse por causa de uma injeção? Não tem mais nem lógica, cara. Não tem lógica. Ah, então vai de leve, cara. Quer usar? Beleza, usa, mas vai de leve, toma muito cuidado, conheça onde você está pisando. Pise com cuidado, né? Pise com cuidado, tá bom? Parcimônia. Parcimônia sempre, cara. Então, muito cuidado, muito cuidado. Não vá assim por Imagina só, você está perguntando para mim. Cara, imagina se eu sou um salafrário aqui, né? Se eu sou um safado e eu te digo pra você, não, pega esse aí, porque eu ganho comissão, digamos, igual a maioria faz. Você pode pegar um negócio confiando num cara que você nunca viu na vida, porque ele vai ganhar comissão, né? Entendeu? Então eu acho que tem que ter um pouco de cuidado nesse ponto. Não tô dizendo não faça, pelo amor de Deus. Cara, você vai fazer, faz da forma certa. É isso que eu tô te dizendo, tá? Muito cuidado onde você vai pisar. Provirão não afeta nada. Quero ser bem sincero, olha, muita gente me perguntou sobre Proviron essa semana. Não sei o que está acontecendo, se tem alguém vendendo Proviron, se alguém se virou hype Proviron de novo. Proviron, cara, a gente usava, uns 12 anos atrás, 10 anos atrás, usava muito porque tinha na farmácia, né? Então era barato, receita branca era liberado, né? E, cara, Proviron é sensacional. Sensacional. Não afeta quase nada o fígado. Zero, quase zero. Não afeta o cérebro. Cérebro, quando você fala de Proviron, você está falando realmente de quase um DHT-like, né? Você está falando de um afetar o sistema simpático igual o Masteron faz. Né? Uma coisa um pouco mais ligeira, um pouco mais leve, um pouco mais, né? Não tão sucinta de afetar o cérebro. Uma pequena ativação simpática. Tá? Ele é sensacional. É uma coisa assim que, olha, infelizmente é difícil de conseguir hoje. Infelizmente, era uma droga vendida na farmácia com receita branca. Sensacional, sensacional. Tenho saudade desse tempo. Tenho saudade desse tempo. Funciona melhor que qualquer Viagra. Tá bom? Então, olha só. E a gente tem um problema com o uso de alguns esteroides anabolizantes aí no cérebro, além da questão dopamina, glutamina, serotonina e GABA que eu falei. Tá? Não estou falando agora só de neurotransmissor. Eu estou falando de um problema que pouca gente se liga. Né? Quando vem um paciente meu aí, eu quero utilizar esteroide, o cara fica me torrando para utilizar. Beleza. Aí o que eu faço? A consulta, eu faço aquela coisa toda, eu entendo o caso dele. E a gente monta uma estratégia minimamente antioxidante para ele.
Por quê? Porque você produz radicais livres, você produz oxidantes. E o seu corpo tem um poder antioxidante. Tá? Principalmente via glutationa. Vocês já devem ter ouvido falar. Eu falei sobre o NAC ontem, sobre a N-acetilcisteína. Né? Então você já deve ter ouvido falar sobre cisteína, glutationa. Né? Então você tem um poder antioxidante no corpo X. E quando você utiliza esteroides anabolizantes, você tem um poder oxidante de espécies reativas de oxigênio, de radicais livres, Y. E geralmente esse Y é muito maior que o X. Então o teu corpo, a partir do momento que você está utilizando muitos esteroides anabolizantes, ele não consegue desoxidar, ele não consegue agir de forma antioxidante como deveria. Por quê? Porque a carga oxidante, a carga de radical livre, a carga obrigado, Gabi, a carga de estresse oxidativo é muito elevada. Muito elevada. Tá? Então, assim, esse estresse oxidativo que afeta o seu corpo, afeta o endotélio, né, que é o que reveste os vasos por dentro, que afeta o coração, que afeta o fígado. Lembra que eu falei ontem? Não sei quem estava aqui ontem, que eu falei, utilizem NAC quando utilizarem esteroide. Lembra? Não sei quem lembra que estava aqui. Eu falei ontem, utilizem N-acetilcisteína quando utilizarem esteroides anabolizantes. Por quê? Para proteger a membrana celular do fígado e não existir extravasamento, né, do conteúdo celular. Né? Então, esse mesmo estresse oxidativo que afeta o fígado, porque reduz a glutationa, ele afeta o cérebro. O cérebro, vocês têm que pensar que ele tem o seguinte, ele tem o que a gente chama de barreira hematoencefálica. O que é a barreira hematoencefálica? Ela é um filtro. Ela é um filtro. Vamos pegar um carro? Eu adoro analogia com carro. Acho que dá para ver que eu gosto das analogias com o carro. Tem que ver lá na sala. Na sala é uma parede maior que essa aqui, socada. Assim. Então, quando você bota um combustível sujo no carro, você tem um pré-filtro e tem um filtro. Para que você tem o pré-filtro e o filtro? Para passar o combustível e ficar as impurezas. Tanto que a cada 15, 20 mil quilômetros você troca o filtro de combustível. Ou você lava quando ele é lavável o filtro de combustível. A barreira hematoencefálica nada mais é do que um filtro de combustível. O seu cérebro precisa ser alimentado com colina, fica alguns metabólitos pré-fenda sináptica, pós-fenda sináptica, né? Então tem que ter, a membrana tem que funcionar muito bem para conseguir fazer captação de serotonina ou para deixá-la fora, para gerar um equilíbrio de neurotransmissor. Então, a barreira hematoencefálica do cérebro, o filtro de combustível do cérebro, ele tem que estar intacto. Se esse filtro tiver um rasgo, se o filtro de combustível do carro de vocês tiver um rasgo, tiver um rasgo, o que ele vai fazer? Vai passar sujeira. E se passar sujeira, vai afetar o tanque, vai afetar o motor. Vai afetar os bicos, vai entupir o bico, né? Você já deve ter ouvido. Limpeza de bico, né? Limpeza de bico injetor. Né? Vai afetar. Se essa barreira hematoencefálica tiver um rasgo, se essa barreira hematoencefálica estiver depredada, aí, vai afetar o cérebro. E como eu já falei para os senhores várias vezes hoje, o cérebro é extremamente complexo. Se o fígado é o segundo órgão mais complexo do corpo, o cérebro é o primeiro. A gente não entende o cérebro completamente, a gente não entende nem perto de completamente. E se você começar a afetar o cérebro, porque essa barreira hematoencefálica vai estar destruída, você vai ter problemas, você vai ter Alzheimer, você vai ter demência, você vai ter redução, atrofia cerebral. A simples falta de B12 já gera atrofia cerebral. Você utilizar pantoprazol, esomeprazol, omeprazol a longo prazo, reduz a absorção de B12 no estômago por conta da alteração do suco do pH gástrico. E, consequentemente, você tem uma redução de B12 e tem uma atrofia cerebral. Eu atendi sexta-feira passada um senhor com atrofia cerebral por falta de B12. Atrofia cerebral. Agora você imagina você jogar esteroides que alteram completamente o sistema nervoso central e que alteram completamente a barreira hematoencefálica. Vocês estão brincando com fogo. Então, a partir do momento que você utiliza esteroides anabolizantes, você tem que, primeiro, ter uma carga antioxidante muito mais elevada. Você tem que saber quais antioxidantes usar. Por isso que eu falei ontem, eu repito, utilizem N-acetilcisteína sempre. Isso tem que utilizar mais coisa? Com toda certeza. Muito mais coisa. Mas utilizem NAC, pelo menos, que é barato, é fácil. Meu Deus, vai fazer bem. E se você gripar, você não morre. Né? Então, assim, a barreira hematoencefálica ela é completamente afetada com o estresse oxidativo gerado pelo uso de esteroides. E isso nenhum médico fala para vocês.
Ninguém fala para vocês, eles falam do coração. Ah, vão tomar telmisartana, vão tomar losartana, um nebivolol, né? Um propranolol, um atenolol, e um bisoprolol, né? Um entresto. Mas ninguém fala daqui. Tá bom? E a gente já tá bem burro. Eu já acho o brasileiro bem idiota, né? A gente já é bem idiota. Então você tem que utilizar sim alguns nootrópicos. Eu não estou mentindo. Eu tenho aqui, ó, eu tenho PRL 853, eu tenho aqui fazoracetam. Fazoracetam, a gente consegue quelar, né? Quelar não, nem é quelar, é depletar o excesso de glutamato monossódico cerebral. Tá? Fazoracetam. Isso aqui depleta excesso de glutamato monossódico cerebral. Então a gente reduz a hiperexpressão glutamatérgica. Isso aqui é básico para quem utiliza esteroide. E ninguém usa. Eu duvido que alguém aqui já ouviu falar de fazoracetam, pô. Ó, o Bruno falou um negócio, eu li ali, ó. Ah, tá ali, ó. O Nopept faz o que nesse caso aí? Faz mais ou menos isso. Faz mais ou menos isso. Só que daí o Nopept ele é um pouco distinto. Aí o Nopept ele já aumenta a BDNF. Então, por exemplo, assim, nandrolona, velho. Nandrolona, né? A nandrolona, Deca, tá? Pra quem não sabe, Deca, tá? Você que utiliza Deca, ó. Você que utiliza fenilpropionato de nandro, decanoato de nandro, nandrolona. Você que utiliza Deca, já utilizou? Vem, cola no chat que eu vou falar sobre isso daí agora. Você que tá passando, ó. Tá ali só no feed? Cola aí que eu vou falar sobre isso agora. A nandrolona, ela tem um impacto gigantesco no hipocampo. Tá? E ela reduz o BDNF. E aí o que acontece? No peptide, nesse caso, aumenta a BDNF. O que mais aumenta a BDNF? Exercício. Exercício aumenta a BDNF. Tá? Cardio. Por que eu mando fazer cardio? Eu mando fazer cardio porque aumenta a BDNF. Tá? E o Noopept, que o Bruno perguntou, aumenta BDNF. Tá? Então, assim, nandrolona gera alteração no hipocampo e reduz muito o BDNF. Tá? E o Noopept, nesse caso, aumenta. Só que aí não é só usar Noopept, né? Você tem que saber o que você está fazendo. Você vai utilizar Noopept, você tem que ter uma boa fonte de colina. Colina, Vinícius, então é só comer ovo? Não, não é só comer ovo. Porque a colina, lembra que eu falei da barreira hematoencefálica? Por isso que é uma coisa muito complexa. Você tem que contratar alguém, é isso que eu digo. Quer usar esteroide, contrata alguém. A barreira hematoencefálica que eu acabei de falar para vocês, né? A barreira hematoencefálica que protege o cérebro, ela também não deixa a colina chegar ao cérebro com tanta eficácia. Então você tem que utilizar um tipo de colina que chegue no cérebro, que atravesse, que transpasse a barreira hematoencefálica. E aí você tem que utilizar alfa-GPC, fosfatidilcolina, né? Tá? Porque só a colina do ovo não vai subir. Ah, então eu vou suplementar 500 mg de colina. Não vai funcionar. O Noopept utiliza colina cerebral. E aí você depleta a colina e fica sem colina cerebral. Então é uma ciência muito exata. É uma ciência muito exata. Tá? Última vez que tomei, me rabisquei todo estudando anatomia, né? Dá uma dor de cabeça. Então, exatamente o que eu acabei de falar. Por que Noopept dá dor de cabeça? Porque se você não tem colina cerebral suficiente, né? Porque não está chegando colina suficiente no cérebro, consequentemente, o Noopept não vai ter colina para trabalhar. E se ele não tem colina para trabalhar, vai gerar dor de cabeça. A falta de substrato é igual se acelerar um carro turbo sem combustível, com falta de combustível. Vai quebrar, né? Vai te dar outra dor de cabeça, que é o motor do carro. Tá entendendo? Então, assim, vocês quando utilizarem qualquer tipo de esteroide, eu nem vou ficar falando sobre canal, eu até puxei minha colinha aqui, ó. Mas é tanta coisa, nunca dá tempo de falar sobre tudo. Tá? A gente precisa entender o seguinte. Isso, exatamente, a bomba de combustível não está mandando o que precisa, exatamente. Tá? Então vocês precisam entender um negócio, cara. Vocês precisam entender que quando vocês utilizam esteroide anabolizante, vocês têm alterações, né? Geralmente tem redução de GABA ou alteração no GABA, que vai alterar a tua apatia ou não. Então aquelas pessoas muito apáticas, né, que tem um GABA excessivo muitas vezes, tá? Ou pessoas extremamente voláteis, instáveis, com o GABA muito baixo. Tá? E quando a pessoa tem o GABA muito baixo, existe uma coisa muito típica delas, que é a insônia. A falta de. Não é necessariamente o não conseguir dormir, é o ficar naquele estado meio de tenta dormir, não consegue dormir, fica acordando, né? Um sono meio bosta, assim. Ela nunca dorme de verdade, essa é a grande verdade, quando você tem um GABA muito baixo.
E dependendo do que você utilizar, você vai ter uma desregulação do eixo GABA-dopamina. GABA, dopamina, serotonina. Tá? Então você tem que tomar muito cuidado com o que você usa. E muita gente aqui, que aparece aqui no chat, vem falando assim pra mim: Vinícius, o que você acha de tomar esse, mais aquele? E o cara tá pensando no shape, né? O cara tá pensando, opa, mas se eu tomar esse, eu vou ficar mais seco. Se eu tomar esse, eu vou ficar mais trincado, eu vou ficar mais denso. E se eu tomar testosterona, eu não vou baixar o negócio vai funcionar. Tá. E no cérebro, o que isso vai causar? O que isso vai causar no cérebro? Né? Então, o povo não está pensando nisso. E deve pensar nisso. Tá? Então, o que a gente tem? A gente tem alterações no BDNF grandes, com a maioria dos esteroides. A gente tem a redução, a alteração no GABA ou alteração nos neurotransmissores. E a gente tem uma hiperexpressão glutamatérgica, que é a questão do glutamato monossódico, tá? Do excesso de glutamato. Tá? Excesso de exercício e falta de sono tem ligação com GABA? Ah, ligação tem, eu não sei exatamente qual te dizer. Não, tem, com toda certeza, mas agora eu não sei exatamente o que acontece, cara. Aí precisa dar uma lida nisso aí, tá? Mas a falta de sono, sim, né? A falta de sono completa, né? GABA muito baixo, né? Vai gerar uma falta de qualidade de sono, de tempo de sono, de tempo de despertar, né? Despertar noturno. A falta de GABA gera isso, tá? E o excesso de GABA gera uma apatia muito grande, extremamente grande, tá? Então, assim, e principalmente, eu acho que o povo menos cuida no uso de esteroide anabolizante é o quê? É o estresse oxidativo, pô. Vocês não cuidam do estresse oxidativo. Aí o cara se alimenta mal, não dorme, utiliza um monte de bomba e não utiliza um antioxidante que seja. Galera que faz dieta aí sabe, né? O pessoal mais fisiculturista, mais shape, pá, faz dieta, sabe que a dieta do fisiculturista, a dieta do maromba, a dieta é uma dieta porca. A dieta do maromba é uma dieta porca, tá? Então, assim, você dorme 4 horas de noite e 1 hora de dia, mas você tá envenenada sempre, né? É um pouco diferente, mas eu te dou muito modulador, né? Então, utilizando modulador, a coisa vai melhor, tá? Quem não utiliza, se você não tomasse nada do que você toma, você tá baqueada, velho. Você nem ia estar acordando agora. Então, assim, a galera que utiliza esteroide anabolizante e busca shape, geralmente ela tem uma alimentação porca. O que a gente fala que é a dieta do maromba porca, a dieta do fisiculturista porca? Que é aquela dieta focada em macro. Batata doce, ou arroz, ou batata, dependendo da época, e algum tipo de proteína. Quando vai ficar mais seco, só bota uma proteína mais magra, e quando vai ficar maior, utiliza a carne vermelha. Ponto. Né? Ou sem topo de ovo. E gordura nem utiliza. E sal também não utiliza, porque quer ficar seco. Então, assim, é uma dieta basicamente focada em carboidrato e proteína. Até a gordura é mal pensada. Fibra nem a pau. Ah, no máximo bota um psyllium ali. Não. E a maioria nem bota um psyllium na água, um psyllium em cima do arroz ali e come. É uma dieta extremamente porca em micronutriente, mano. E se você não tem micronutriente, se você não tem antioxidante, se você não tem... você não tem antioxidante no geral. Você não pensa nem no resveratrol. Assim, o cara não come nem uma uva no dia, pô. Você não tem poder antioxidativo. Se você não repõe com cisteína, glutationa, você não tem poder antioxidante. Tá? E aí o estresse oxidativo vai ganhar. Então, a utilização de esteroide anabolizante, além de todos os males que cada um deles causa especificamente, né? Tipo, trembolona vai gerar problemas dopaminérgicos, bodenona vai gerar problemas gabaérgicos, né? Masteron em doses altas ou testosterona em doses altas pode gerar problemas glutamatérgicos, né? Aí você ainda tem o problema do estresse oxidativo, pô. E você agrava o estresse oxidativo porque você treina pesado, que vai liberar radical livre, e você come mal. Aí é aquela coisa, eu tomo uma coquinha porque eu tô em dieta. Aí o cara toma 200 coca por dia. Por quê? Porque o cara tá em dieta e ele quer doce. Daí ele vai lá e come um monte de coquinha, um monte de coisa zero, um monte de adoçante, um monte de merda, né, que aumenta o estresse oxidativo. Aí o cara não se alimenta com micronutriente. Aí ele foca em carboidrato e proteína, porque gordura fica em terceiro plano. Né? Por quê? Para que gordura? Né? Fibra é só o suficiente para ir no banheiro. E é isso, cara. E geralmente toma água certa, mas só também. Né? Então você fala para um cara, eu atendo os fisiculturistas, que o cara chega para mim, eu ando tomar chá verde. Ele diz, como é que toma chá verde? O cara nem sabe como é que toma chá verde, o cara não sabe nem onde existe chá verde, não sabe nem o que é chá verde. Então o cara tem um estresse oxidativo tremendo e nunca pensou.
no poder antioxidante. Porque o poder antioxidante, segundo eles, vai reduzir o shape do cara, né? Vai reduzir o desenvolvimento físico dele. O que é uma tremenda idiotice. Porque se tu ficar demente, ou se tu tiver problemas endoteliais, se tu tiver problemas cardiovasculares, por conta do estresse oxidativo, você vai capotar, mano. Você vai morrer antes da hora. E se você morrer antes... Morto, que eu saiba, não cresce, né? Morto, que eu saiba, não se alimenta. Né? Então, se o cara capotar antes, qual é a lógica dele ficar grande? Se o cara capotar antes da hora, né? Até onde eu sei, morto não se alimenta, morto não treina, morto não toma bomba. E os caras não pensam nessa continha, não fazem essa conta. Ah, então vamos cuidar do estresse oxidativo. Se eu estou tomando anabolizante, eu gero mais radical livre. Eu estresso mais o meu cérebro. Eu estresso mais o meu corpo, mas hoje a gente está falando sério. Eu estresso mais o meu cérebro. Eu vou ficar burro antes da hora. Eu vou perder memória antes da hora. O que eu vou fazer? Ah, eu vou me alimentar minimamente bem, igual um ser humano decente, né? Vou comer fruta, vou comer verdura, vou comer legume. E aí tem os animais, não sei se vocês fazem isso, mas não façam. Ah, eu não gosto de verdura, eu não gosto de legume, eu não gosto de fruta. Então eu bato tudo no liquidificador e tomo. Você está quebrando fibra e você está quebrando antioxidante. Você está realmente desestruturando a molécula, o que é uma tancice. E além de dar pico de frutose tremendo, né? Tá? Cara, menor de idade eu não posso falar. Aí só na consulta para entender mesmo, cara. Aí acima de 18 eu posso falar que sim. 14, depende do caso, mano. Se é atleta, se não é, como se alimenta, né? Em tese aí não existe problema. Não vou dizer que pode, né? Não vou te dizer vai lá e toma. Tá? Mas em tese, fisiologicamente falando, não é problema. Agora, se tem estudo falando que pode, que não pode, eu não sei, Arthur. Tá? Fisiologicamente não existe problema nenhum. Tá? Não, nenhum. Tá? Até porque creatina tem na alimentação, né? E uma criança precisa de carne para crescer, né? E a carne vermelha é entupida de creatina. Se o guri come bastante carne, ele está ingerindo creatina, né? Lógico que tem que pensar a dose, tem que falar com o Nutri ali para ver dose, etc. Ver o histórico da criança, se a família não tem problema. Mas em tese não gera problema nenhum. Tem paciente meio renal aí. Tem paciente renal que utiliza um monte de creatina. Tem paciente com um rim só. Tem 2 pacientes que só tem um rim. Tá? E utilizam creatina normalmente, sem alterações também. É padrão. Creatina não é um bicho de 7 cabeças, não. Idoso que eu atendo ali, a gente entope de creatina, cara. Entope. Coloca 15, 20 gramas de creatina em idoso. Tá? E a gente tem uma redução de filtração glomerular quando é idoso, né? Então a gente tem aí uma perda de eficácia da filtração renal, né? Dos rins dos idosos. E mesmo assim a gente entope de creatina para não gerar sarcopenia, né? Tá? Ah. Cara, faz tanto tempo que não uso creatina. Eu uso o suco, mas mesmo assim sinto que quando eu tomo direto é bom. Com certeza, cara. O problema é assim, é que na alimentação você tem que comer muita carne, né, Lorena? Mas muita carne mesmo, cara. Você tem que se entupir de carne para bater a creatina que você precisa. Ainda mais quando você é grande e toma bomba. Aí você precisa de mais creatina ainda, cara. É bizarro, velho. Cara, é bizarro a diferença. É bizarro. Eu sempre falo, a Bia tem que tomar, eu tenho que tomar, os meus alunos têm que tomar, e doses boas, aí 10 gramas pra cima, né? Dá uma diferença brutal mesmo. Senão você tem que comer 1,5 kg, 2 kg de carne por dia, né, cara? É meio louco isso. Não compensa, né? Tá? Galera, olha só, hoje é uma live um pouco mais tranquilinha, né? Vocês viram que eu não acelerei muito, porque eu tô bem cansado já da semana. Ainda assim, foi uma live bem informativa. Eu acredito que dá pra ter uma ideia aí dos males que os esteroides fazem no cérebro. E ter o mínimo de cuidado, né? O mínimo de cuidado aí com a alimentação. Alimentação rica em cor, né? Frutas, legumes e verduras mastigados, nunca feito suco, mastigados, vocês têm que mastigar, tá? Boas gorduras, aquela coisa toda. Vocês têm que cuidar da micronutrição. A Vinícius, eu não sei o que é micronutrição. Como é que eu vou saber o que eu tenho que comer de micronutriente? Cara, por favor, tá? Por favor, anotem, escrevam aí, ó, dieta mediterrânea, tá? Dieta mediterrânea. Se você seguir uma dieta mediterrânea, você vai ter o aporte de micronutrientes suficiente, tá? Loureiro, amanhã eu recebo, vou comprar sim. Sim, sim ou sim. Agora ainda mais. Cara, ó, vou deixar o meu cupom da farmácia de manipulação pra vocês aqui, ó. A gente tem a farmácia de manipulação mais barata do Brasil, cara. Eu tenho toda a minha linha de suplemento lá, eu tenho pré-treino meu lá,
Meu pré-treino. Eu vou até pedir se a Bia estiver online aí, trazer o meu pré-treino e mostrar pra vocês aqui. A gente tem creatina lá extremamente barato, cara. Extremamente barato. E tem o meu cupom de desconto, ó. É Farmácia João Falcão. Eu vou anotar pra vocês aqui no chat, ó. Dê uma olhadinha no chat. Dá uma olhada na creatina de quilo lá, cara. É muito barato. Aqui, ó. Ô, Vinícius. Farmácia João Falcão. Meu cupom, ó. Cupom de desconto, ó. Vinícius _ 5. Ó, isso daí. Cara, farmácia de manipulação, 48 anos já. Ó, Masteron faz o cabelo cair? Cara, assim, ó, não é o Masteron que faz cair, tá? Não é o Masteron que faz cair. É a Texto mais o Masteron que faz cair, tá? Então, assim, existe sim um aumento da expressão de DHT com o Masteron, mas isso só acontece, Marciano, se existir testosterona, tá? Beleza? Valeu, Lorena. Tá? Se curtiu a live, dá um curtir aí. Se você tiver uma expressão muito. Uma expressão. Obrigado. Um nível grande de testosterona, senão não acontece, cara. Tá? Então, o Masteron por si só não é o problema. O problema é a altíssima conversão em DHT, que o Masteron ajuda, né, a fazer. Tá? Então, não é o Masteron o problema, é a Testo. Se você tá utilizando o Masteron em dose alta e Testo em dose baixa, você não vai ter queda de cabelo. Cara, eu vou te falar que sabe como eu fiquei careca? Com oxandrolona, mano. Eu fiquei careca com oxan. Bizarro, né? Faz muito tempo, né? Faz muito... Meu Deus. Faz quase 20 anos. Tá? Então, faz 18 anos, eu acho. E é isso, cara. É isso. Ó, meu pré-treino. O pote é feio, mas é animal. Isso aqui tem um monte de nootrópico dentro, ó. Tem nessa mesma farmácia, ó. Farmácia João Falcão, tá aqui no lado, ó. Esse pré-treino é o meu pré-treino. Isso aqui é meio quilo de pré-treino. Cara, isso aqui é fora de série. Fora de série. Quase não tem cafeína. A creatina que a gente usa, ó, não precisa comprar creatina, daí, ó. A gente utiliza Clonapur. Não é Creapur, cara. É Clonapur. Clonapur é uma creatina que ela satura em 24 horas, enquanto a creatina leva 25 a 30 dias para saturar. A Clonapur ela satura em 24 horas, ó, tanto que tem até o selo dela. Porque a gente, por exemplo, para utilizar 6 gramas de creatina, de Clonapur, você utiliza 3 gramas só. Ela é mais cara, mas é muito melhor. Então, esse pré-treino, o meu pré-treino, da minha linha, é Not Human, ó, o nome. A gente já bota a clona por dentro, aí você não precisa nem comprar creatina, mano. Eu, pra ser bem sincero, utilizo 10 gramas por dia só, quando eu vou treinar. A dose ideal dele é 20 gramas, mas é muito pesado. Eu não consigo utilizar 4 scoops dele. 20 gramas é muito pesado. Cara, ele tem nootrópico, tem um monte de... Tem Nopept dentro, tem alfa-GPC, tem Uperzyne, tem agmatina, tem um monte de coisa. É surreal esse pré-treino, surreal. É muito louco. Tem lá lá na farmácia João Falcão. Beleza? Se tu for comprar a creatina lá, dá uma olhada nele. É muito, muito louco, muito louco. Beleza? Então, meus senhores e minhas senhoras, é isso. Amanhã vai ser uma live mais agitadinha que eu vou descansar. Bem, né? E amanhã a gente vai fazer o fechamento, a gente vai falar sobre tudo que a gente conversou na semana. Então, assim, Vinícius, eu assisti hoje, gostei de informação. É meio técnico hoje, né? Hoje é uma coisa mais técnica, mais chata, né? Mas era o fechamento. E amanhã a gente vai falar sobre todo o resumão da semana, tá? Então vai ser muitas perguntas, muitas respostas. Né? Eu deixo bem aberto o chat no sábado, que é pra galera perguntar, pra galera falar assim, não entendi isso, não entendi aquilo, eu quero saber, eu tô usando isso, eu tô usando aquilo. É bem pergunta e resposta mesmo. Tirar dúvida, fazer um resumão da semana. Ó, use NAC, cuide do fígado fazendo isso, coma tal coisa, tá? Bem resumão. Então você que perdeu a live na semana aí, que perdeu algum assunto, amanhã a gente vai fazer uma geralzona, tá bom? Beleza? Então é isso, meus senhores e minhas senhoras. Muito obrigado pela participação de todo mundo. Tá? Amanhã, 7 horas da noite, eu tô aqui. Vamos bater um papo. E amanhã, finalização do tema de esteroides anabolizantes e sequelas e colaterais. Beleza? Então, fiquem aí. Amanhã, 7 horas da noite. Eu tô sempre botando no meu feed ali o horário que eu vou estar. Tá? Todos os dias, das 7 às 8 da noite. Beleza? Uma boa noite para vocês, um bom final de semana. Espero que encontre vocês amanhã. Valeu, um grande abraço.